Esses dias aqui no canal do YouTube, uma pessoa colocou uma mensagem assim: Ricardo, como motivar uma pessoa que ganha salário mínimo? E aí eu comecei a pensar, eu já ganhei salário mínimo, né? E eu era muito desmotivado ganhando esse salário mínimo. Só que eu tive um líder que ele percebeu isso e ele trabalhou isso em mim. Inclusive foi isso que me fez galgar patamares super elevados na minha carreira. Deixa eu te contar um pouco essa história e de repente, se você tem essa necessidade, você pode fazer com o seu liderado a mesma coisa que esse líder fez comigo para me motivar. O meu primeiro trabalho, gente, era um trabalho onde eu entregava folhetos. Eu trabalhava numa escola de computação e aí todo dia de manhã eu tinha que pegar um monte de folhetos, né? E eu tinha que ir nas ruas, entregar esses folhetos nas casas, nas lojas. Eu lembro, por exemplo, um dia, né, essa unidade de escola de computação era nos Jardins. E um dia eu subi a Pamplona inteirinha, entregando folheto nas lojas, descia a Pamplona, aí subia outra rua, era uma subida enorme, né? E todo dia eu chegava, eu voltava para o escritório muito cansado, porque você tinha que caminhar muito, né? E eu sentava no sofá da recepção e ficava meio largadão lá. E aí o meu líder, ele percebeu que eu já não estava trabalhando com tanta motivação que nem o primeiro, o segundo dia, a primeira semana de trabalho, né? E aí ele me chama para a sala dele e ele vira para mim e ele fala assim: e essa estratégia que você, líder, tem que ter coragem de usar com o seu liderado que está desmotivado, que ganha um salário mínimo. Só que para usar essa estratégia tem que ter coragem. Tem muito líder que eu explico isso daqui que eu estou falando para você, o cara tem medo de fazer isso daí. E aí o lado negativo do medo é a paralisia. Você já deve ter visto outros vídeos de inteligência emocional aqui no canal, e aí ele não faz, né? Então esse líder ele chegou para mim e ele falou assim: pô, Ricardo, eu vejo todo dia, você sai daqui com os folhetos, você entrega, só que você chega cansado, exausto, e eu estou percebendo que você está começando a ficar meio desmotivado desse trabalho. Aí eu falei: é muito cansativo, cara, eu tenho que subir, descer. Aí ele virou para mim e ele falou assim: ô Ricardo, qual que é seu sonho? Tem que ter coragem para fazer essa pergunta, gente. Não é qualquer líder que consegue fazer. Qual que é seu sonho? Qual que é o seu objetivo de vida? O que você quer para a sua carreira? E aí eu parei, eu pensei, e eu via, né, que os vendedores daquela escola de computação, era a DataPro, os vendedores da DataPro, eles ganhavam muito dinheiro. Para mim, na época, eles ganhavam muito dinheiro, né? Para quem ganhava um salário mínimo e tal, eles ganhavam muito dinheiro. E aí eu cheguei para o meu líder e falei assim: Oscar, meu sonho é ser vendedor da DataPro. Eu quero vender os cursos. Pô, eu vejo que os caras ficam mó animados vendendo os cursos, né? Eles ganham dinheiro vendendo curso pra caramba, tal. Aí ele falou assim: ah, você quer ser vendedor aqui da DataPro? Então, Ricardo, o que você vai fazer para se transformar um vendedor aqui da DataPro? E aí eu falei: ah, Oscar, eu precisaria conhecer os treinamentos direito que eu não conheço. Eu preciso aprender as coisas de vendas que os caras sabem fazer e tal. Aí ele virou para mim e falou assim: ô Ricardo, nós temos 2 vendedores que eles são da noite. Eles são da noite. O que você acha de você trabalhar durante o dia entregando os folhetos aqui e você sair à noite com esses vendedores para vender? Você carregar a mala deles. Carregar a mala deles. Eu falei: carregar a mala. Carregar a mala é uma expressão. Carrega a mala do vendedor para você aprender o que o vendedor faz. Ricardo, ó, toma esse livro aqui para você aprender, entender sobre os treinamentos, os cursos que a gente vende aqui. Ele começou, gente, a montar um plano de ação comigo do que eu precisava fazer para talvez daqui 1 ano, daqui 6 meses, eu me tornasse um vendedor da DataPro, que era o meu sonho naquele momento. E, gente, eu comecei a fazer. Eu comecei a sair com os vendedores à noite, eu comecei a estudar os treinamentos. Sabe, em nenhum momento o Oscar ele aumentou o meu salário.
Ele simplesmente montou um plano de ação comigo para eu conquistar alguma coisa num futuro próximo e ele ficou me acompanhando. Eu lembro que toda semana ele me chamava na sala dele e falava assim: o que você aprendeu com o vendedor Marcos? O que você aprendeu com o vendedor Rogério nessa semana? Esse treinamento, o que você já está sabendo desse treinamento? Gente, ele simplesmente montou um plano de ação e fez um acompanhamento se eu estava executando o plano de ação. E como eu executei, o que aconteceu, gente? Deu 8 meses, eu me tornei um vendedor da DataPro. E assim, foi uma coisa excepcional, porque vendas, a gente sempre está trabalhando com vendas, sempre a gente quer vender uma ideia, vender um produto, vender alguma coisa. Eu aprendi muito nesse processo. Sabe, você tem um liderado que está desmotivado porque ele ganha um salário mínimo? É simples. Chama esse cara. Pergunta para ele aonde ele quer chegar, qual que seria o próximo passo que ele gostaria de dar para parar de receber um salário mínimo e receber um salário muito maior, trabalhar com algo que de repente ele tenha muito mais satisfação. Monta um plano de ação com ele e acompanha. Acompanha. Gente, o Oscar eu tenho uma gratidão por ele até hoje. Porque, graças a ele, eu entendi esse processo. E é interessante que depois que você entende esse processo, você trabalha isso você com você mesmo. Então, depois que eu me tornei vendedor, não precisava do Oscar chegar para mim e falar assim: Ricardo, e agora? O que você quer? O que eu fiz? Eu me tornei vendedor. Comecei a ganhar melhor, tal. Aí eu falei assim: o próximo passo que eu quero dar na minha carreira é ser o supervisor dos vendedores. Porque daí eu tinha um outro líder, que era o meu supervisor. Eu quero ser igual a esse cara. E aí eu montava plano de ação do que eu preciso fazer para daqui talvez um ano e meio, eu escalasse um pouco mais, eu fosse para supervisor. Então o Oscar, ele me deu o caminho. Depois eu entendi que a gente tem que fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. A gente tem que buscar conhecimento para conseguir escalar cada vez mais na nossa carreira. E eu mesmo fazia isso comigo. Líder, é simples. Só que tem que ter coragem de chamar o liderado e falar: pô, cara, estou percebendo que você não está tão motivado assim. Aonde você quer chegar? O que você quer construir? E aí você dá um suporte, ser um mentor desse cara, como o Oscar foi o meu mentor. Vamos recapitular? 3 coisinhas. Chama o cara. Descobre qual que é o sonho, o objetivo, o próximo passo que ele gostaria de dar na carreira dele. Segundo passo, monta um plano de ação com ele. Tenta tirar dele as ideias, fale você também, monta um plano de ação. E terceiro, acompanha. Porque talvez nem todo mundo era igual o Ricardo lá atrás, que executa o plano de ação. Então, você precisa acompanhar, porque a pessoa pode ter obstáculos na execução do plano de ação. E você, como líder, ajuda ele a resolver esses obstáculos para ele conquistar aquilo que você quer. Faz sentido isso daí para você? Coloca aqui embaixo na descrição se você teve um líder como esse na sua vida. Você teve um líder que fez isso daqui com você na sua vida? Coloca aqui embaixo, conta para mim. Gostaria muito de ouvir a sua história. Se você quiser participar do meu treinamento de liderança, gente, eu vou deixar aqui, tanto nos comentários como na descrição, um link para você clicar e fazer o meu treinamento de liderança, onde um dos pontos que a gente ensina é exatamente esse daí, mas tem uma série de outros pontos também. Clica no link, vai lá e conheça o meu treinamento de liderança. Tchau!